Feche os olhos e respire profundamente. Permita-se simplesmente estar aqui, agora. Nada precisa ser forçado. Nenhum esforço é necessário agora. Apenas esteja presente, com você, por você. Sinta o corpo onde ele está, talvez deitado ou sentado. Tanto faz. Não há certo ou errado nesse momento. Apenas permita-se respirar, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito. E a cada respiração, é como se o seu corpo fosse recebendo permissão para desacelerar. E a sua mente, aos poucos, percebendo que pode descansar. Não precisa se apressar. Talvez seja até estranho relaxar, depois de tanto tempo se cobrando. Mas, e se? E se agora fosse seguro apenas sentir? Sinta os seus pés. Leve a atenção até ele. Perceba a temperatura, a pressão, o toque com o chão ou a superfície de apoio. E apenas note como é estar com os pés aqui. Depois, traga a sua atenção para as pernas. Talvez haja um leve peso, ou talvez uma sensação de leveza. O que quer que esteja aí, está tudo bem. Agora, os quadris, o centro da sua força, o ponto de equilíbrio entre ação e descanso. Sinta os quadris se acomodando, como se o próprio corpo dissesse: eu estou aqui. Permita que essa presença suba para o abdômen, onde tantas emoções se escondem, e agora podem apenas respirar com você, sem precisar se explicar, sem precisar se justificar. E assim, esse relaxamento sobe até o peito, o lugar onde mora a coragem. E talvez, com a próxima respiração, você perceba que não precisa lutar contra você mesma. Hoje, você pode se acolher. Sinta os ombros. Eles não precisam carregar o mundo agora. Pode soltar, mesmo que só por um momento. Solte o maxilar, a língua, as pálpebras. Permita estar nesse corpo com mais leveza. E mesmo que a mente tente interferir, você pode apenas agradecer e dizer: agora é hora de sentir. Porque é no sentir que as mudanças profundas acontecem. É quando o corpo confia que a mente se rende e que o subconsciente se abre. A partir de agora, imagine que um espaço se abre dentro de você, como uma sala interna, um lugar só seu, seguro, calmo. E dentro dessa sala, um convite sutil começa a surgir. E se você pudesse mudar, sem se forçar? E se você pudesse transformar sua relação com a ação, com leveza? Não é preciso saber como, nem ter todas as respostas. A única coisa que você precisa agora é estar com você mesma e aceitar o convite para essa jornada. Quando estiver pronta, siga comigo. A próxima etapa começa agora. Agora que você entrou em contato com esse espaço interno de segurança, permita-se sentir que existem partes suas que esperam há muito tempo para serem ouvidas. Sim, existe uma parte dentro de você que procrastina, que adia, que evita. E talvez, por muito tempo, você tenha lutado contra ela. Talvez tenha se julgado, se cobrado. Talvez tenha até acreditado que essa parte era inimiga do seu progresso. Mas agora, aqui, em um espaço seguro, você pode fazer algo diferente. Você pode escutar. Imagine à sua frente essa parte de você tomando forma. Talvez pareça uma versão sua, mais nova, mais frágil ou mais desconfiada. Talvez ela esteja de braços cruzados, ou escondida atrás de uma parede, ou até mesmo fingindo que não liga para nada, quando por dentro ela só queria colo.
E tá tudo bem. Apenas a observe. Sem tentar mudar. Sem tentar convencer. Agora, com gentileza, diga a ela mentalmente: eu estou aqui para te ouvir. Quero entender o que você precisa. E então, espere. Talvez ela diga algo. Talvez apenas sinta. Talvez lágrimas invisíveis caiam no seu mundo interior. Ou talvez venha uma sensação, uma lembrança, um eco de algo antigo. E está tudo bem. Respire, presencie e permita que essa parte fale. Talvez ela diga: eu só queria me sentir segura. Eu só queria parar de errar. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu achava que você me odiava. Ou talvez diga: se eu começasse, esperariam mais de mim. Eu queria que alguém me ajudasse. Eu não sabia como pedir socorro. Permita que ela se expresse. Você não precisa responder agora. Apenas esteja com ela. Você pode até dizer: obrigada por tentar me proteger todos esses anos. Agora entendo que você não queria me sabotar. Queria apenas me proteger. E talvez, apenas talvez, essa parte comece a baixar a guarda. Talvez ela se permita sentar, ou olhar nos seus olhos, ou chorar bem baixinho. Você pode dizer: eu vejo você. Eu não vou mais te abandonar. Nunca mais. Ou então pergunte: o que você precisa para confiar em mim? O que eu posso te oferecer para seguirmos juntas? Talvez ela diga: paciência, compreensão, mais leveza, tempo. Me escuta, mesmo quando eu quiser desistir. E você pode dizer: eu te dou isso. Agora somos aliadas. Agora estamos juntas. Respire com essa parte. Imagine que, aos poucos, vocês estão se aproximando. E uma luz suave envolve vocês duas. Como se, ao aceitá-la, você resgatasse uma força esquecida. Ela não precisa desaparecer. Ela só precisa ser vista, compreendida e acolhida. E agora, essa parte já pode confiar em você. Talvez ela até diga: obrigada por voltar por mim. E nesse momento, sinta como algo muda por dentro. Como se um velho conflito estivesse se dissolvendo. Como se você deixasse de brigar com a sua própria mente. Respire fundo. Sinta essa reconexão, essa nova aliança, esse novo acordo. Você não está mais lutando contra si mesma. Você está voltando a ser inteira. Voltando a ser quem age com leveza. Quem não se abandona. No próximo passo, vamos olhar juntos para essas crenças que te impediram de agir. Porque agora você está pronta. Respire fundo. Você já reconheceu a parte de você que procrastina. Já ouviu ela, já acolheu ela. E agora está pronta para dar o próximo passo. Imagine que, nesse momento, você começa a caminhar por um corredor dentro da sua mente. Um corredor suave, silencioso, como se estivesse andando por dentro de você mesma. As paredes são vivas, feitas de memórias, vozes, experiências. E à medida que avança, você começa a perceber algumas portas. Cada porta guarda uma crença. Algumas antigas, outras escondidas, mas todas influenciaram a forma como você age, ou talvez deixe de agir. Você para adiante da primeira porta. Ela carrega uma inscrição que talvez soe familiar. Eu não sou boa o suficiente. Ao tocar a maçaneta, uma imagem aparece. Você se vê ainda pequena, tentando fazer algo simples. Talvez um desenho,
ou então um dever de casa. Mas, ao mostrar o resultado, a resposta foi dura. Talvez deram risadas, ou corrigiram demais, ou simplesmente ignoraram. E aquela criança sentiu que não adiantava tentar, porque nunca era suficiente. Agora você se aproxima dessa imagem e diz para ela: você não era errada, você só precisava de apoio. Seu valor nunca dependeu do resultado. Você abraça ela, sente o corpinho dela relaxar no seu colo, como se ela dissesse: obrigada por voltar por mim. Respire e veja essa cena se dissolver suavemente. Aquela crença já não tem a mesma força. Você segue adiante e encontra a segunda porta. Ela diz: se eu errar, vão me rejeitar. Ao abri-la, vem a lembrança de um momento em que você foi exposta, criticada, ridicularizada. Talvez na escola, talvez em casa, talvez apenas por tentar. E a sua mente, esperta e protetora, aprendeu: melhor não fazer, melhor não se destacar. Agora, aproxime-se dessa memória. Olhe nos olhos daquela versão sua e diga: você não é o erro. Você é corajosa por ter tentado. O erro não te define, ele te ensina. Veja a expressão dela mudar. Veja a crença se desfazer, como uma névoa que se desfaz com a luz da sua consciência. Continue. Você segue caminhando por esse corredor de crenças. E então, surge mais uma porta. Ela parece menos chamativa, mas carrega uma força silenciosa. Na superfície dela, você lê: preciso ser perfeita antes de começar. Ao entrar, você vê aquela adolescente cheia de sonhos, que desistia antes mesmo de começar, com medo de não ser impecável, com medo de decepcionar, com medo de ser quase. Você se aproxima, coloca a mão sobre o ombro dela e diz: você não precisa estar pronta para começar. Você não precisa ser perfeita para começar. A perfeição é uma prisão. A ação é libertadora. E talvez, pela primeira vez, aquela versão sua sorria, com um brilho nos olhos que diz: eu posso, eu quero, eu mereço, eu vou. Continue. Você avança mais um pouco, e então percebe uma nova porta. Ela é mais sutil, quase como se não quisesse ser vista, mas ainda assim está ali, silenciosa, pesada. Ao se aproximar, lê a frase escrita nela: se eu me destacar, eles vão me exigir ainda mais. Essa crença vive nas sombras. Ela carrega o medo do sucesso, do peso, da cobrança, da exaustão que já foi sentida outras vezes. Ao abrir essa porta, você encontra uma pessoa já cansada, que já se responsabilizou demais, que já teve que carregar fardos que não eram seus. Talvez quando era apenas uma criança, talvez quando teve que ser adulta cedo demais. E ela, cansada, decidiu que não fazer era mais seguro do que ser sobrecarregada outra vez. Você a olha com compaixão e diz: agora você pode ter sucesso sem carregar o mundo. Você pode vencer com leveza. Você pode dizer sim e pode dizer não. Veja o peso cair dos ombros dela. Veja-a se erguendo novamente, sem correntes, sem culpa. Agora, volte-se para todas essas portas visitadas. Observe como as inscrições nelas começaram a desaparecer, como se as palavras já não tivessem mais força, como se o que antes te travava agora estivesse se dissolvendo. Essas crenças não eram verdades, eram estratégias, mecanismos, defesas. Mas agora você não precisa mais delas. Você está se tornando alguém que age.
não para se provar, mas para se expressar, não para agradar, mas para viver, não para ser perfeita, mas para ser inteira. Respire. Essa jornada pelas crenças não termina aqui, mas algo já mudou. Você está mais leve, mais consciente, mais livre. No próximo passo, vamos liberar essas camadas antigas com um ritual simbólico. Você está pronta para deixar o peso no passado. Respire profundamente. Agora que você reconheceu o que te prendeu, agora que viu as portas, ouviu as vozes, abraçou suas versões passadas, você pode escolher soltar tudo isso. Porque segurar o que já te machucou também é um esforço. E você não precisa mais disso. Imagine que está em um campo aberto, silencioso, calmo, seguro. Você sente a brisa tocando sua pele, o som suave do vento e a presença firme da terra sob os seus pés. Diante de você há uma fogueira, uma chama suave, acolhedora. Ela não queima por destruição, ela queima por libertação. E ao seu lado, você carrega uma mochila. Essa mochila representa tudo o que você carregou até agora. As culpas, os medos, os julgamentos, as crenças. Tudo o que fazia você duvidar. Tudo o que fazia você parar. Tudo o que dizia, você não pode, você não está pronta, você não consegue. E talvez você nem tenha percebido o peso de tanto tempo que ele esteve ali. Agora é hora de abrir essa mochila. Respire fundo. Veja os objetos simbólicos dentro dela. Talvez papéis amassados com frases duras. Talvez pedras, correntes, imagens. Talvez sombras, vozes ou pedaços de histórias antigas que já não fazem mais nenhum sentido. E, um a um, você começa a removê-los da mochila. Com respeito, com gratidão. Eles estavam tentando te proteger, mas agora você cresceu. Você olha para cada objeto e diz: obrigada por tentar me proteger, mas agora eu escolho algo novo. Eu escolho uma nova história. E você os coloca no fogo, um a um, sem pressa, com consciência. Veja a chama recebendo, transformando, libertando. Você solta o "eu não sou capaz" e visualiza essa frase se desfazendo na fumaça. Você solta o "eu preciso agradar todo mundo" e vê essa necessidade se dissolver como poeira. Você solta o "eu só posso agir se tiver certeza" e sente a leveza entrando no seu peito. Você solta o "eu me saboto" e sente que essa frase nunca foi sua verdade. Você solta o "e se eu falhar?" e percebe que falhar nunca foi o problema. O problema era o medo de não ser amada se falhasse. Você solta até mesmo o medo do sucesso, do que poderia acontecer se desse certo, do medo de ser cobrada, sobrecarregada, deixada de novo. E enquanto solta, você percebe, quanto mais libera, mais espaço se abre dentro de você, mais ar, mais vida, mais espaço para respirar diferente, para existir diferente. E então, o fogo se acalma, e no centro da chama, algo novo começa a surgir. Uma pequena pedra luminosa, como se de tudo o que foi queimado renascesse a sua nova consciência, a sua nova essência. Você se aproxima e pega essa pedra. Ela vibra na sua mão. Essa é a sua nova âncora, sua nova escolha. Ela carrega a mensagem: agora eu sou quem escolhe. E no momento em que você toca essa pedra no seu peito, você sente algo se alinhar, como se suas células reconhecessem a mudança, como se o seu corpo dissesse:
Agora é verdade. Agora é real. Sinta o calor se espalhar do peito para os braços. Depois para a garganta, para as costas, para o abdômen e para os pés. Como se o seu corpo inteiro estivesse dizendo: agora eu posso. Agora, imagine que todo o seu corpo começa a vibrar em um novo ritmo. Como se o campo ao seu redor se limpasse. Como se as camadas antigas caíssem como uma roupa velha. E o que fica é você, autêntica, leve, livre. Você não precisa mais das mesmas desculpas, dos mesmos medos, das mesmas histórias. Porque agora você tem escolha, você tem poder e você tem paz. E talvez seja a primeira vez que você sente isso assim tão claro. E mesmo que a mente questione, mesmo que ela tente te puxar de volta, você pode sorrir e dizer: eu já soltei. Isso não me pertence mais. E se por acaso voltar, você sabe como voltar aqui, a qualquer momento. Esse ritual vive dentro de você. Esse fogo também mora em você. Sinta seu corpo. Sinta o novo espaço interno. E agora, perceba que um portal se abre à sua frente. Um novo caminho, sem grades, sem bloqueios. No próximo passo, você vai entrar nesse novo caminho, com nova identidade, com a leveza de quem não precisa mais se proteger, porque o que te impedia de agir, agora ficou para trás, virou pó, virou luz. Você está diante de um novo caminho. Algo mudou, algo foi solto, algo foi limpo. E agora, esse espaço que se abriu dentro de você está pronto para ser preenchido com verdade, com a sua verdade. Respire fundo e permita-se imaginar que você começa a caminhar por esse novo caminho. Pés descalços na terra firme, respiração leve, coração desperto, mente limpa. À medida que caminha, você começa a perceber que cada passo ativa uma nova parte dentro de você. É como se o chão estivesse dizendo: seja bem-vinda de volta. Agora você pode ser quem você realmente é. E enquanto avança, você chega a um lugar especial, um espaço circular, sagrado, com 7 espelhos ao redor. Imagine. Cada espelho representa um nível do seu ser. E juntos, eles refletem quem você está se tornando. Você se aproxima do primeiro espelho. E nele, vê seu ambiente interno mudando. Não há mais bagunça. Não há mais confusão. Há somente clareza. Há somente espaço de sobra. Há somente direção. Você diz para si mesmo: eu crio ambientes que me inspiram a agir. Minha energia está em ordem. Minha presença é viva. Você caminha até o segundo espelho, o das ações e comportamentos. Você se vê agindo com leveza, fazendo pequenas coisas com prazer, sem drama, sem enrolação, apenas fazendo, porque pode, porque quer. Você sorri e diz: eu ajo com constância. O que eu começo, eu termino. Eu me movimento mesmo sem motivação. Você segue para o terceiro espelho, o das capacidades. Agora você se vê com ferramentas, com recursos, com criatividade, com flexibilidade para adaptar, corrigir, continuar. Você percebe que sabe muito mais do que pensava. E onde não sabe, existe curiosidade e não medo. Você olha nos seus próprios olhos e diz: eu sou capaz, eu encontro caminhos, eu sei o que fazer e, quando não sei, eu aprendo. Você se move para o quarto espelho, o das crenças e valores. Nesse espelho, você sente o que é importante para você. Sente a integridade, o senso de verdade. Sente que viver com ação e propósito é um valor agora, não uma cobrança, mas uma escolha. Você afirma: viver com ação é um ato de amor comigo mesma.
Quando me movimento, eu respeito quem estou me tornando. E então chega ao quinto espelho, o da identidade. E nele você vê quem está se tornando. Uma pessoa que honra sua palavra, que se respeita, que se prioriza, que não se abandona, que se levanta, mesmo com medo, que age, mesmo sem aplauso, que se ama, mesmo em dias difíceis. E você diz com a voz firme: eu sou aquela que faz acontecer. Eu sou ação com alma. Eu sou comprometida comigo mesma. Eu sou a pessoa que esperei por tanto tempo. Agora, o sexto espelho, o do pertencimento e propósito. E nele, você se vê como parte de algo muito maior. Você vê como sua ação transforma o mundo e o mundo de quem está à sua volta. Você entende que sua realização não é egoísmo, é contribuição. Você diz: quando estou em ação, inspiro outras pessoas a se moverem também. Eu sou parte do fluxo da vida e eu fluo com ela. Minha ação é uma resposta ao que me foi confiado. E por fim, você chega ao sétimo espelho. Ele está vazio, porque é o espelho do mistério, do que ainda vai se revelar, do que ainda está por vir. Você olha e sorri, porque agora você confia. Não precisa mais controlar tudo, nem se esconder até ter certeza. Você pode se mover e descobrir no caminho. Você fecha os olhos diante desse último espelho e sente. Sente sua nova identidade vibrando dentro de você, como uma semente viva, como uma chama suave, como uma certeza silenciosa. E talvez, nesse silêncio, você escute uma voz nascendo. Agora eu sou quem eu precisava. Agora eu me movo com calma. Agora eu sou o suficiente para seguir. Respire e sinta. No próximo passo, você vai encontrar a sua versão futura, aquela que já vive essa nova identidade e que vai te mostrar que sim, é possível. Agora que você se reconectou com a sua essência, agora que escolheu a sua nova identidade, é hora de vê-la em ação. Imagine que à sua frente o caminho se prolonga, mas agora ele está completamente iluminado, leve, sem os bloqueios de antes. O ar parece mais claro. Os sons ao redor são mais suaves. Você sente o vento tocando o seu rosto, como se a vida te dissesse: agora vai. E lá adiante, você começa a ver alguém vindo em sua direção, a passos calmos, firmes, seguros. Conforme essa pessoa se aproxima, você percebe: é você mesma, você no futuro, vivendo essa transformação, sendo a pessoa que você decidiu ser, sem forçar, sem se cobrar, apenas sendo. Observe os detalhes. Como ela caminha, como ela respira, como ela se posiciona, como ela fala com as pessoas, como ela se trata. Veja o brilho em seu olhar, a leveza nos seus ombros, a firmeza tranquila em sua presença, o sorriso fácil, a gentileza consigo mesma. Ela não está correndo, ela não está atrasada, ela não está tentando provar nada, ela apenas flui, ela sabe quem é, ela tem paz. Agora, essa nova versão sua para diante de você e sorri. Um sorriso cheio de verdade, como quem diz: eu sabia que você chegaria. Você observa as mãos dela, a pele, a energia, a postura natural e sente: essa pessoa é real. Essa pessoa existe. Essa pessoa é você. Ela estende as mãos e você a segura. E nesse toque, você sente tudo o que ela conquistou. Não apenas as metas, mas as sensações, os rituais, a liberdade. Você sente a leveza nas escolhas, a alegria ao realizar, a conexão com o presente,
a capacidade de se adaptar, de seguir mesmo em dias nublados. Ela olha nos seus olhos e diz: obrigada por ter vindo até aqui. Você não precisa mais ser perfeita, só precisa continuar. Você é mais capaz do que imagina. E você sente essas palavras não como promessas, mas como verdades que estavam guardadas dentro de você o tempo todo. Agora, ela se aproxima do seu ouvido e sussurra algo só seu. Talvez uma frase, um lembrete, um código. Algo que desperta força só de ser lembrado. Guarde isso com carinho, porque essa é a sua nova âncora, sua senha de acesso à versão que já vive em você. Agora ela te abraça, forte, inteiro, como quem te recebe de volta. E aos poucos, ela se dissolve em você. Não vai embora, apenas se integra. Você sente que agora ela vive em cada célula sua. Ela não é mais uma imagem distante, ela é sua. Sua coragem, sua presença, sua ação. Respire fundo. Sinta essa nova vibração se espalhar. Pelo peito, pelos ombros, pelo rosto, pelo abdômen, pelos pés. E comece a imaginar como será o dia vivendo como essa pessoa. Como você vai acordar? Como vai respirar ao abrir os olhos? O que você vai dizer para si mesma antes mesmo de sair da cama? Como será o gesto do seu dia? Seu café, seu movimento, seu foco. Veja-se dizendo com naturalidade: vamos começar. Hoje eu avanço com leveza. Veja-se realizando algo que antes você adiava e sentindo prazer nisso. Veja-se iniciando, continuando, finalizando, sem peso, sem drama, com clareza, com amor, com presença. Veja o brilho nos seus olhos, a energia no seu corpo, a sensação de estar no tempo certo, porque agora você sabe que pode. E mesmo nos dias em que se escorregar, você não se abandona. Você volta, você se cuida, você se move. Porque agora você confia, você pertence, você decidiu. E isso muda tudo. Respire mais uma vez. E sinta. Sinta o que mudou dentro de você. Você caminhou por memórias. Ouviu a parte que te travava. Acolheu, soltou. Escolheu uma nova identidade. Viu com os próprios olhos quem você já está se tornando. E agora é hora de voltar com tudo isso para o presente. Porque essa transformação não aconteceu apenas em imagens. Ela aconteceu no seu sistema nervoso, na sua energia, na sua estrutura mais íntima. Ela vive em você. Ela te acompanha agora. E, a partir de hoje, essa nova identidade não é mais algo a ser conquistado. Ela é o seu novo ponto de partida. Respire fundo. Sinta o ar entrando pelos pulmões, a costela se abrindo, o abdômen se expandindo e o corpo dizendo: eu estou viva, eu estou aqui. Leve agora sua atenção para os pés. Sinta o contato com o chão, a pressão, a firmeza, como se suas raízes tivessem voltado à terra. Suba a atenção pelas pernas. Sinta o apoio que elas oferecem, a base, a estrutura. Agora, os quadris. Sinta o centro do seu corpo, o seu lugar de poder, de escolha, de impulso. Suba mais um pouco. Sinta o abdômen, o lugar das emoções, da força intuitiva, da vontade de agir. Agora com mais espaço, com mais clareza. Sinta o peito, o coração, o lugar da coragem, do sim verdadeiro, do amor próprio que agora pulsa mais forte. Sinta os ombros, que antes carregavam o peso do mundo, agora mais leves.
porque você aprendeu a carregar apenas o que é seu. Perceba a garganta, o lugar da voz. Agora livre para dizer sim, para dizer não, para dizer eu me escolhi. Sinta o rosto, as pálpebras, a testa e permita que uma expressão de paz se instale, ou talvez um sorriso, mesmo que discreto, mesmo que interno. Agora, leve a sua mão até seu peito. Sinta o calor dessa presença, como se dissesse para si mesma: eu estou aqui. Eu voltei por mim. Eu escolho seguir sempre presente. E talvez você perceba que não precisa mais esperar o momento ideal para agir. Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa ter todas as respostas. Porque agora você sabe. Você dá conta de começar. E se em algum momento o velho padrão quiser voltar, você não precisa brigar com ele, nem se culpar. Basta lembrar, você mudou. E tudo o que viveu aqui está gravado em você. Você pode voltar a esse estado sempre que quiser, através da respiração, do toque no coração, da frase que sua versão futura te sussurrou. Esse não foi apenas um áudio, foi um ritual de reconexão, uma atualização do seu sistema interno, um novo código de ser. Agora, com toda essa presença, com tudo o que você se tornou, com tudo o que lembrou que era seu por direito, comece a se trazer de volta. Mexa suavemente os dedos, os pés, as mãos, o pescoço, a boca. Respire mais fundo. Sinta o ar voltando a circular em seu ritmo natural. A consciência voltando para o aqui e agora. E o corpo dizendo, eu estou pronta. E quando você se sentir pronta, pode abrir os olhos, com suavidade, com firmeza. Mas agora, com uma nova presença. Porque a jornada não terminou, ela apenas começou. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa continuar. Um passo, depois outro e outro. E cada passo, repita internamente. Eu sou alguém que faz acontecer. Eu sou ação com alma. Eu estou pronta. Bem-vinda de volta. Bem-vinda a si mesma.